desculpa, mas é meio complicado. A gente ainda está assim, meio atada, né? Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós, nos amparando, nos fortalecendo. Né? E também amparando todos aqueles nossos irmãos virtuais que não puderam estar conosco na noite de hoje. Bom, o tema do estudo da noite é compaixão em um homem de bem. Quando eu tenho assistido várias vezes alguns irmãos falar sobre a compaixão, e eu sempre me encantei pelo tema da compaixão. Mas eu fiquei sempre me questionando. Aquelas 3 pessoas que caminhavam descendo de Jerusalém para Jericó, será que a parte emocional, será que o que ele trazia dentro dele para justificar aquele ato de compaixão estaria sempre dentro do que Jesus sempre fala no Evangelho? Será que ele realmente era um homem de bem, dentro de todos os princípios? E foi aí nesses questionamentos que eu abri, né, o nosso livro, né, da moral, né, nosso Evangelho, e a primeira página, homem de bem. Eu falei, mas não foi por acaso. E foi aí que eu comecei a invertir a minha palestra, porque eu não poderia falar da compaixão sem conhecer a virtude daqueles companheiros. E se realmente eles estariam nesse caminho. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar do Evangelho, no capítulo 17, o item 3, né? E esse item, o princípio básico dele já é seres perfeitos, né? E aí nós vamos navegar dentro, né, desse tema, e dentro dele diz ali, né, nenhum ato de bondade, por menor que seja, é perda de tempo. Então, tudo que nós fazemos ao nosso redor, em benefício de alguém, nós não vamos estar beneficiando aquele alguém, mas sim nós mesmos. Né? Em primeiro lugar, os beneficiados seremos nós. E também, né, o Evangelho, ele nos traz, né, a forma, nos traz a reforma e nos transforma. Porque quando a gente começa a entrar dentro desses ensinamentos, nós é que vamos enriquecer com tudo que está lá dentro. Porque é a nossa base moral. Né? E ele vai nos contagiar. Então, vamos lá. E também, né, quando Jesus estava falando para os seus discípulos sobre a caridade, ele diz, seja, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, a gente vê que nós temos uma longa caminhada pela frente. Né? Não é à toa que nós voltamos nessa escola de aprendizado, porque se nós estamos nela ainda hoje, é porque nós não passamos daquele ano que nós repetimos várias vezes. E estamos aqui com uma nova oportunidade, com a bênção do Pai. Né? E ali também nos diz, né? Jesus nos diz que todos nós temos essa essência boa dentro de nós. Basta que nós busquemos ela. Busquemos conhecê-la, em primeiro lugar, antes de sair, né? Dizendo que nós não temos capacidade de auxiliar, de fazer alguma coisa. Não em benefício do próximo, mas em nosso benefício. Então, vamos começar lá. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele interroga a consciência
sobre seus próprios atos. Então, nós vemos, né, que esse homem de bem, ele já tem essa consciência. Ele já cumpre todas as leis de amor e caridade. E ele interroga a sua consciência sobre tudo que ele faz. Será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou agindo corretamente? E assim mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser inútil, de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Então, nós vemos aqui que esse homem de bem, ele vai perguntar a si próprio, será que eu violentei a lei de Deus? Será que eu pratiquei todo o bem que eu poderia ter feito àquela pessoa, àquele próximo? E também se questiona, será que alguém tem alguma coisa, alguma queixa sobre mim hoje? E a gente vai ver que, né, eu pelo menos, tem muita gente que vai, ela não tem paciência, mil coisas que vão fazer, mas a paciência é a primeira, que eu me incluo dentro dela. Então, é esse questionamento que nós temos que fazer, né? Será que realmente ninguém tem alguma queixa de mim hoje? E a gente vai ver que as queixas muitas vezes são inúmeras, né? Porque a gente não teve nem paciência com o coitado, né? Que veio e queria nos auxiliar e a gente falava, você não sabe trabalhar direito, deixa que eu faço. Começando por aí. E também ele se pergunta, né? Ele tem aquela plena confiança em Deus. Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Então, essa confiança que ele tem em Deus é plena, né? Porque ele sabe que tudo que nos acontece, esse homem de bem, ele sabe que tudo que nos acontece é permitido por Deus. Se hoje nós estamos vivendo nessa pandemia toda, está na mão de Deus. Ele sabia que era necessário nos colocar esse freio e colocarmos nós no caminho. Porque, de alguma forma, a gente deu aquela extraviada, abusando, né, de tudo que foi nos dado de graça. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, olha a confiança que ele tem em Deus. Porque ele sabe que tudo faz parte da sua vontade. Né? E ele submete todas as suas dúvidas, todas as suas as suas discussões íntimas. Ele sabe que aquele Deus vai lhe cumprir, vai lhe amparar, vai lhe abençoar, vai lhe proteger o tempo todo. Né? Ele tem fé no futuro. Porque ele não vai se preocupar, poxa, eu tenho que trabalhar hoje 24 horas, porque amanhã eu não vou ter o dinheiro para pagar o aluguel. Não, eu vou ter. Porque ele confia, ele sabe que não cai uma folha do céu sem a vontade de Deus. E que hoje, se nós estamos nessa condição, amanhã não vamos estar. Tudo passará. É aquela confiança plena. Então, vamos lá. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar.
Então, esse homem de bem não é aquele que primeiro vai levantar seu lar, pensar só nas coisas materiais, vai primeiro ganhar o seu diploma, estudar, vai casar, vai ter aquela mansão que ele sonhou na vida dele, vai ter os filhos, mandar para o melhor college, depois vai ter os netos e vai cuidar de tudo e esquecer de Deus. Aí, a hora que ele estiver aposentado, ele vai falar, agora eu tenho tempo, agora eu vou pensar em Deus. Não. Ele faz tudo junto, caminha lado a lado. Vamos trabalhar junto, vamos cuidar da nossa parte espiritual, vamos deixar Deus nos comandar. Né? E também, ele não tem medo das dificuldades, das dores, das decepções, porque ele sabe que nós, se nós voltamos para essa escola, tem duas razões. Ou é prova ou expiação. E nós vamos ter que passar por elas. Então, chorando ou sorrindo, nós vamos ter que vencê-las. Então, é muito melhor, né? A gente seguir o exemplo da Débora, vamos sorrir, por que não? Né? A gente vai chegar lá. E aí ele fala que ele aceita todas essas decepções sem murmurar, né? Então, esse é aquele que realmente confia em Deus. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar pago algum. Então, olha que beleza. Ele não está trocando, né? Fazendo aquele acordo. Ah, Deus, eu vou fazer isso, você me dá aquilo. E ele não vai fazer aquela caridade, né? Porque o dirigente da casa espírita está do lado, bom, agora eu vou fazer a caridade porque ele vai ver que eu estou fazendo a caridade. Né? Não, eu vou fazer a caridade porque ele faz bem. Faz bem para mim. Eu vou auxiliar. Né? Não é aquele também que, né, vai fazer a caridade, mas primeiro tem que postar tudo, né? Lá no Facebook. Olha, estou aqui auxiliando, coitado do nosso necessitado, está ali todo envergonhado, está recebendo aquele amparo naquele momento, mas ele tem que se aparecer, né? Mostrando. Agora eu perdi o rumo. Possuindo o sentimento de caridade, amor ao próximo, vou voltar aqui porque agora eu perdi o rumo. Não espera pago algum. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Sacrifica sempre seus interesses da justiça. Então nós vemos, né? Esse homem de bem, ele vai amparar aquele companheiro que ainda está com as dificuldades do caminho dele o tempo todo. Se alguém está ali injustiçando aquele companheiro, ele vai defender ele. Esse homem de bem vai cuidar daquele companheiro, falar, não, peraí, não é assim. Você está agindo errado com o nosso companheiro. Ele vai tomar as dores daquele companheiro e vai defendê-lo. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Então, você vê que ele encontra satisfação em vir trabalhar, em se doar naquele momento. Né? Regaçar suas mangas e vem aqui como a casa faz esse trabalho, no sábado, a Débora me disse que às 7 horas da manhã todo mundo já está aqui trabalhando e fazendo a tarefa com a maior alegria. É isso.
Esse homem de bem faz isso. Ele sente satisfação em todos os atos que ele vai praticar. Se tem um irmão desesperado em lágrimas, ele sente satisfação em auxiliar. Né? Consolar, porque às vezes aquela pessoa só necessitava de um ombro amigo naquele momento. Né? Agora, o egoísta, ao contrário. Ele calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, já vê que o egoísta já é o contrário. Ele já vai avaliar, poxa, o que será que eu vou ganhar em troca fazendo bem para aquela pessoa? Eu vou fazer o bem para ela hoje, mas amanhã, minha filha, ela vai fazer faxina lá na minha casa. Faz 2 anos que eu não faço faxina. Nossa. Ele já está pensando. Daí a gente tem ideia. Né? O homem de bem é bom, humano, é benevolente, né? Bondoso para com todos, sem distinção de raça nem crença, porque todos os homens veem irmãos seus. Então, olha aqui. Ele não vai deixar de fazer o bem só porque aquele irmão é verde, amarelo, azul ou vermelho. Não. São todos filhos do mesmo pai. E também não vai preocupar se ele é católico, protestante, judeu, qualquer outra crença. Porque nós sabemos que todos os caminhos levam ao Pai. E se nós estamos aqui hoje na condição de espírita, nós já percorremos todas elas para poder estar aqui. Né? Então, o nosso irmão que talvez esteja num degrau acima ou abaixo, ele vai chegar lá. E o que está acima vai ter essa benevolência para conosco, porque sabe que nós também vamos progredir como ele progrediu. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como eles não pensam. Então, ele não lança nenhuma maldição naquele que não pensa como ele. Ele respeita. Né? Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica ao outro com palavras malévolas, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica ao outro com palavras maléficas, vamos lá. Então, nós vemos aqui. Ele sempre toma como guia a caridade. E tem certeza que aquele que prejudica outros com palavras maléficas, ele ainda não está naquela condição. Ele vai crescer. Né? Ele vai ter a bondade no coração dele. O homem de bem é bom. Isso é o mesmo. É o mesmo? Não, deixa aqui. Desculpa. Então ele vê, né? Que fere com seu orgulho e seu desprezo a sensibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando se pode evitar. Falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência de Deus. Então, esse homem, ele não vai ter essa maledicência, né, esse desprezo com o companheiro, porque ele sabe que se ele fazer isso, ele também não vai ter a clemência de Deus.
Porque Deus vai perguntar para ele, meu filho, e aí? Você quer que eu tenha cremência? Você teve cremência com aquele nosso irmão? Que você surrupiou toda a fortuna? Né? Não alimenta ódio. Não tem nenhum ódio no coração dele. Não tem rancor. Nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoando lhe será conforme houver perdoado. Aí nós lembramos, né, na oração que Jesus nos deixou. Né? Se a gente quer ser perdoado, teremos que perdoar em primeiro lugar. E aí a gente, né, vê que todos esses princípios a gente tem que buscar dentro da gente e trabalhar ele. Ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente a fala do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achasse em pecado. Então, ele tem essa indulgência, essa bondade, essa complacência com as dificuldades do semelhante. Ele não atira a pedra no outro porque ele sabe que se ele atirar, seu telhado pode fazer um belo rombo, porque também é de vidro. Né? E aí ele vai lembrar, né, da mulher adúltera lá do Evangelho, né, quando todos, né, queriam apedrejá-la e Jesus vira e diz, né, atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. E não teve nenhum que catou uma pedra para tirar. E Jesus ainda diz, né, vá, né, e não peques nunca mais. Porque ele sabe que todos nós tínhamos essas imperfeições, que todos aqueles que estavam naquela condição tinham que caminhar, crescer e que ia aprender um dia. Né? Como disse lá no início, seres perfeitos. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem evidenciá-los, olha aí. Ele não aponta o dedo para nenhum defeitinho, por menor que seja. Não é aquele, não, eu só vejo aquilo no nosso irmão. Não, mas ele tem aquele lado bom. Né? E era isso que ele fazia. Ele faz o homem de bem. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Isso é maravilhoso. A consciência que ele tem. Porque ele estuda as imperfeições dele, não do próximo, não do nosso semelhante. Ele vai estudar dele. Eu não tenho paciência. Então, vou estudar, mas por que eu não tenho paciência? Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, além dele estudar suas imperfeições, ele faz o esforço de olhar para dentro dele no dia seguinte e falar, poxa, hoje eu tenho que me esforçar para ser melhor do que eu fiz ontem. Eu não posso continuar sendo como eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor.
Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos. Ó, não estou exibindo meu carrão do ano, né? De jeito nenhum, isso ele não faz. Nem aos seus talentos. A expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Então, esse homem de bem, ele sabe que tudo que ele tem hoje, amanhã ele pode não ter. Porque ele sabe, porque é a consciência que ele tem, por quê? Porque nós sabemos que hoje nós estamos aqui, mas nós não sabemos que daqui a 5 minutos a gente desencarna e vai deixar tudo para trás. Nós não sabemos. Nós só sabemos o agora. Usa, mas não abusa dos bens que lhe foram concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é de aplicá-lo às satisfações das suas paixões. Então, ele tem plena consciência que tudo que ele tem é um depósito de Deus. Nada lhe pertence. Tudo. Tanto é que nós desencarnamos, passando do lado de lá, não levando nem o par de sapato. Né? Nem isso vai com a gente. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa da sua autoridade para levantar o moral e não para o esmagar com seu orgulho. Então, se ele tem o comando, se ele está com a riqueza, ele vai tratar todos aqueles companheiros iguais. Não vai usar mal da sua autoridade, do seu poder, para enfraquecê-lo, mas sim para levantar a moral dele. É aquele chefe que chega, bom dia, tudo bem? Não. E não aquele que passa e nem olha para o companheiro, para o seu funcionário, porque ele está dependendo daquele funcionário. É o que vai auxiliar ele a ficar mais rico. Então, por que não tratar ele, pelo menos, como um ser humano decente, né? Ele evita tudo quanto lhe possa tornar penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende todos os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Então, olha que lindo, né? Se todo mundo tivesse um homem de bem como patrão, tenho certeza que todos os funcionários se tornariam também um homem de bem. Porque ele ia trabalhar com alegria no coração, com boa vontade. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha não se acha que a todas mais conduz. Então, ele deixa bem claro aqui, né, que esse aqui é o primeiro caminho. Dentro de todas as outras qualidades
que nós ainda temos que melhorar. Então, é o homem de bem que temos que trabalhar dentro de nós. Né? E essa aqui são as condições básicas, né, desse homem de bem. E aí a gente lembra de Santo Agostinho, né? Olha a hora que a gente vai para a nossa cama. Será que nós estamos como Santo Agostinho nos recomendou dentro do Evangelho? O que ele fazia? Analisava a sua consciência, né? Para saber se realmente não teria nada que ele prejudicasse naquele dia, que ele se prejudicou de alguma forma algum companheiro. Então, aí nós temos que fazer essa consulta, né? Quando a gente vai encontrar o nosso travesseiro querido, se a nossa consciência está tranquila. E aí que nós vamos entrar na compaixão lá do Evangelho. Né? Compaixão é o desejo de aliviar o sofrimento de outra pessoa, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. A compaixão é a ação, através da qual a pessoa procura ajudar. Então, mas essa compaixão só pode ser trabalhada bem se você tiver os princípios daquele homem de bem. Porque senão você vai fazer essa compaixão em troca, como uma troca, e que não vai te fazer benefício, não vai trazer benefício nenhum a você. Pode trazer um pouquinho ao nosso semelhante que estiver precisando naquela hora. Mas a tua parte vai estar deficiente. E aí nós começamos a nossa história. Certo homem que descia de Jerusalém a Jericó. E a gente lembra lá no Evangelho que Jerusalém era considerada a cidade eleita por Deus. E Jericó, né, Jerusalém, ela ficava numa, vamos dizer assim, numa posição mais alta. E Jericó era bem mais baixa do que Jerusalém. E então, era de Jerusalém para chegar a Jericó, era uma travessia assim, muito perigosa. Muitas curvas, né? Muitas cavernas pelo caminho. E ali se encontravam muitos pandilheiros, muitas pessoas que se escondiam para atacar todos aqueles que desciam de Jerusalém. Né? Porque se passasse pelo caminho, eles atacavam os companheiros. E aí nós vemos, né, que esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão desses salteadores que depois de despojarem, tirarem tudo que ele tinha, encheram-lhe de pancadas. E, não se dando feliz com isso, abandonaram o coitado ali. Por coincidência, descia aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo, passou ao largo. Não deu a mínima para ele. E aí nós vamos ver a condição desse sacerdote. O sacerdote era o representante do povo perante a Deus. Mas ele é o representante de Deus. E aí? Não tinha nenhum princípio do homem de bem nele, né? Ele ensina o povo a obedecer a Deus, louvar a Deus. Moisés era considerado um sacerdote. E a função desse sacerdote era de sacrifício naquela época, né? Ao templo, de cereais,
de incenso, mais lá atrás, né? Aqueles outros sacerdotes que muitas vezes usavam até de animais, né? E eles faziam essas oferendas de manhã e à tarde. E esses sacerdotes também, nessa época, foram divididos, né, por Davi em 24 classes, para poder... A população era muito grande, então teve que dividir para ter um sacerdote para tomar conta daquela comunidade. E assim foram dividindo, né? Como diz lá atrás, né, como dividiram as tribos lá atrás. E também uma das funções desse sacerdote era da cura. Então, por que se a função dele é da cura, por que ele não parou um minutinho ali para acudir aquele cara, aquele companheiro que estava ali, né? Pelo menos dava uma aguinha para o coitado, né? Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e, ao vê-lo, seguiu adiante. Aí nós vemos que Levi também era um membro dessas tribos que foi dividida, né, hebraica. Também era um sacerdotal de Davi. É dedicado ao serviço do templo. Então, ele tinha conhecimento das leis de Deus, dos princípios, né, do amor, da caridade. E ele tinha também a tribulação de ajudar no culto. Como é que você vai ajudar o culto? Você está ali e você não, pelo menos, não está sabendo o que você está pregando. Então, vai batendo aquela aguinha na pedra, né? Até que ela fura. Então, alguma coisa, algum sentimento ia estar ali nesse companheiro, mas ele passou adiante. Mas, lá vem a salvação. Um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu de compaixão. E aí nós vamos ver quem que era esse samaritano. Samaritanos eram os judeus que viviam na região de Samaria. E eles eram não eram compreendidos, eles não eram aceitos. Eles eram discriminados. Porque ao dividir as tribos lá atrás, né, lembra que dividiu os sacerdotes e foram dividindo, cada um foi fazendo parte de um povo, para ir para uma aldeia e tomar conta daquele povo? Eles misturaram com outros povos, quer dizer, não disse lá no princípio que era para ser eles, o homem de bem, ele aceita todos como seus irmãos, porque sabe que todos são filhos do mesmo pai? Né? Eles misturaram, eles aceitaram todos. Todos os povos que diriam, eu quero participar, então venha. Né? Não é que acontece aqui? Não chega um aqui para auxiliar, não quero participar, porque eu ouvi dizer isso. Então vem, sempre, não tem problema. Né? Misturaram os povos com os outros povos e eles idolatravam. E misturaram todas as crenças. Então, quer dizer, eles aceitaram todos, não importa a crença que você tem, venha cá, nós estamos falando do mesmo Deus, do mesmo Pai, não tem problema nenhum. Mas eles não eram aceitos. Na época de Jesus, muitos judeus se escandalizaram por Jesus não respeitar os samaritanos, não rejeitar os samaritanos. Quer dizer, será que ele só era o povo escolhido? Deus só pertencia, né, àquele povo? Jesus ia fazer essa discriminação? De modo nenhum. Não. Jesus pregou para todos. Aí o que fez esse samaritano? Ele chegou, condoeu daquele companheiro. Ele consolou aquele companheiro e acolheu. Aproximou-se, limpou as feridas, colocando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montada. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
Olha que ato mais lindo. Né? Ele acolheu, ele limpou, colocou na sua montaria, porque naquela época, não sei se... Ali, as fotos mostrou um cavalo, mas sabemos lá o que foi. Né? Levou para uma estalagem e cuidou dele. A compaixão dá-nos igualmente uma grande força interior, uma vez posta em ação. Ela abre-nos naturalmente uma porta interior, através da qual podemos comunicar facilmente, de coração a coração, com o nosso próximo. Enfim, né, a compaixão é a linguagem do coração. Então, quando a gente tem essa compaixão, a gente age naturalmente. Ela já faz parte do nosso princípio. Ela nos comove. A pessoa que tem compaixão, ela não fica bem se ela não auxiliar. É uma coisa natural. Já faz parte dela. Ela não faz por troca. Não faz por conveniência. Mas faz, sim, por amor. E aqui, né, a gente vê o Chico quando diz: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir forte. Então, aquela pessoa talvez levantou com uma pequena dor de cabeça, não teve um bom café da manhã, e infelizmente você passou na frente dele naquele minuto, e ela resolveu despejar toda aquela amargura que ela estava sentindo, daquela dor, né, sobre você. Mas vamos seguir isso aqui. Tenha compaixão dele. Só é capaz de amar a Deus aquele que consegue ter compaixão do próximo. Então, se a gente não tem compaixão do nosso próximo, realmente nós não vamos estar amando a Deus também. Muito menos servindo a Ele. Eu tento tratar qualquer pessoa que conheço como um velho amigo. Isso me faz uma experiência genuína de felicidade, a prática da compaixão. Então, se todos a gente vê como um velho amigo, fica muito mais fácil. Ou aquele velho amigo me ofendeu, mas tudo bem, amanhã está tudo bem. Não tem problema, não. A gente não vai, né, ter aquela dose, né, de não perdoar, de não me ofender com aquilo. Cada pessoa que cruza o nosso caminho pode ser uma porta. Nosso desafio é abrir o peito e trazer mais gente para dentro do coração. Esse é o nosso desafio. Depois que a gente consegue conquistar tudo isso, né? E essa proposta de Jesus, né? Faça aos outros o que querem que eu faça a você. Aí a gente lembra, né? Aquela música do Milton Nascimento, né? Travessia, né? Amigo é para guardar, né? Dentro do nosso peito, né? Do lado esquerdo do peito. E ter ele sempre conosco. Cristo não pediu muita coisa.
Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, nós vemos que esse nosso mestre amado não exigiu, não pediu nada para nós. Ele só pediu para que a gente nos amássemos. E a gente vê que a única coisa que permanece, né, dentro da gente, que a gente realmente pode levar como história, como vida, é o melhor que nós podemos fazer em auxílio a todos que estão na mesma escola que nós todos estamos, de aprendizado. E que a gente sabe que para a gente viver, né, ser esse homem de bem, a bondade é a única coisa que vai fazer parte dela. Então aqui eu deixo essas reflexões para que todos nós, né, inclusive eu, né, eu sou a primeira, eu que fui lá questionar essa compaixão, né? Mas foi muito bom, porque assim eu aprendi um pouco mais e que vai fazer muito parte da minha vida, né? Desses ensinamentos, né, que Kardec veio nos presentear, né, com esses princípios de moral que todos nós temos que conquistar para que a gente possa realmente ser esse homem de bem que tanto fala aqui no Evangelho. Porque só através desse homem de bem é que realmente nós vamos ter essa consciência dessa compaixão. Muito obrigado, principalmente, muito obrigado pela compaixão, pela benevolência que vocês tiveram de ouvir esse estudo da noite. E vão com Deus.